Você já parou para pensar na importância da ordem na vida cristã? Mais do que implicância de alguns que por natureza são mais organizados, trata-se de um princípio divino, a ser não apenas entendido, mas praticado. Fique comigo, nos próximos minutos nós vamos conversar a respeito disso. Colossenses, no capítulo 2, no versículo 5, o apóstolo Paulo afirma: porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Paulo fala de uma alegria ao verificar a boa ordem que havia na vida dos colossenses. Isso também é relacionado com a firmeza na fé. Então, obviamente, o apóstolo Paulo não está falando de um comportamento natural, apenas como fruto de educação ou cultura, mas ele fala da ordem como algo tão importante quanto uma fé firme. E não era apenas por ser exageradamente metódico que Paulo está elogiando ou apreciando essa característica ou essa virtude da ordem. É porque isso faz parte de algo que envolve o plano espiritual. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 40, Paulo diz: Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Não apenas ele faz uma distinção entre a ordem, um padrão, versus confusão, mas ele diz: Deus é um Deus de ordem. Quando olhamos para a criação, vemos Deus externando esse anseio pela ordem. Gênesis 1 começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 diz: e a terra era, ou de acordo com alguns tradutores e comentaristas, e a terra estava sem forma e vazia. Acredita-se, da parte de muitos estudiosos, que haja um intervalo entre o versículo 1 e o 2. Porque em Isaías 45, a palavra de Deus diz que Deus não criou a terra para ser um caos. Alguns apenas sugerem que o caos, na verdade, era parte de um processo não concluído, outros especulam o que possa ter acontecido, mas a verdade é que a partir do versículo 2 nós vemos uma organização clara sendo estabelecida da parte de Deus, e todas as leis da natureza refletem essa ordem extraordinária. Desde o equilíbrio ecológico a todos os outros detalhes da natureza, percebemos esse padrão divino de ordem. Naquilo que a palavra de Deus destaca, então, por exemplo, o projeto que Deus confia a Moisés sobre a construção do tabernáculo, seguida de uma advertência que é recorrente: cuide de fazer conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O tempo todo Deus está dizendo: há uma ordem, há um padrão, a ordem precisa ser mantida, o padrão precisa ser seguido. Acho interessante um detalhe sobre a ressurreição que nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 20, ali dos versículos 5 a 7. Me lembro de ainda garoto, sendo instruído pelo meu pai a respeito da importância de ordem, e ele menciona esse texto. O texto diz assim, que quando os apóstolos chegam no túmulo vazio, depois da ressurreição de Cristo, verso 5 diz: tendo-se abaixado e olhado para dentro, viu os panos de linho postos no chão, porém não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no túmulo. Ele também viu os panos de linho e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os panos, mas dobrado num lugar à parte. Esses panos são os lençóis. Você deve levar em conta, que os hebreus, que passaram mais de 400 anos no Egito, praticavam a mumificação. Em momentos do enterro, quando se fala de embalsamar alguém, era uma prática comum naquela cultura. Eles começaram esse processo com Jesus, não puderam terminar para respeitar o sábado, que era o dia de descanso. E quando as mulheres voltaram para terminar o processo, descobriram que ele havia ressuscitado. Interessante que a Bíblia fala que, diferente dos lençóis ou dos panos do corpo, aquele que envolvia a cabeça estava dobrado. Eu lembro de meu pai usando essa figura e falando de Cristo como cabeça, a igreja como corpo, e embora muitas vezes esses lençóis, esses panos que envolviam o corpo não pareciam estar organizados, aquilo que cobria a sua cabeça estava no lugar à parte, dobrado. Eu lembro de meu pai dizendo desse cuidado, dessa organização do cabeça, que o restante do corpo deveria refletir. A verdade é que, seja em declarações explícitas ou simbólicas, nós vamos ver na palavra de Deus a repetição de um padrão: que Deus
é um Deus de ordem. A segunda coisa que eu quero destacar no elogio de Paulo aos Colossenses sobre ver a boa ordem deles, além de reconhecer que Deus é um Deus de ordem e, portanto, eles estão refletindo um padrão divino, é que nós temos a responsabilidade de permitir que essa ordem que está ligada a Deus seja trazida ou estabelecida no nosso próprio mundo, no nosso próprio universo. Em Tito, no capítulo 1, versículo 5, Paulo diz o seguinte: foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevia você. Antes de falar dos presbíteros, e a partir do versículo seguinte, ele vai detalhar como deveria ser esse processo. Ele diz: eu te deixei na ilha de Creta, para que você colocasse em ordem as coisas que ainda não estão. Isso significa que a igreja não é apenas porque foi plantada ou estabelecido, o evangelho pregado, que a ordem imediatamente se estabeleceu e se estabeleceu em todas as áreas. A preocupação de Paulo: existem coisas na igreja de Creta que ainda não estão em ordem e você, Tito, precisa estabelecer essa ordem. Em outras palavras, reconheça que Deus é um Deus de ordem e comece a trazer essa ordem do plano divino para que ela se estabeleça no nível natural, material, nas nossas vidas. Ou seja, nós temos a responsabilidade de não apenas entender o padrão de ordem de Deus, mas trazê-lo e estabelecê-lo no nosso mundo. E para que a gente reconheça tanto a falta de ordem que pode estar presente na nossa vida, como a necessidade de nos alinharmos a esse Deus de ordem, nós precisamos de tempo em tempo saber avaliar as coisas. Eu gosto sempre de dizer que quando o assunto é avaliação, existem dois níveis bem distintos. O primeiro, abordado por Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando ele está falando da ceia do Senhor, é o que eu chamo do autoexame. Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Então há um autoexame e a palavra de Deus nos orienta a praticá-lo. Mas eu também gosto de dizer, baseado na declaração do salmista, lá no Salmo 139, versos 23 e 24, quando ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, que até melhor do que o autoexame que é bíblico, é o exame do alto. É quando nós nos permitimos ser sondados pelo Espírito de Deus. É quando nós permitimos que Deus abra os nossos olhos e nos ajude a enxergar aquilo que às vezes somente no autoexame poderia nos passar desapercebido. Como orou o salmista: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu daqueles que me são ocultos. Muitas vezes não estamos enxergando os nossos próprios erros e precisamos da ajuda do alto. 1 Crônicas 7:23. A Bíblia diz que Efraim dá um nome a um dos seus filhos como Berias. E a conclusão que ele chega é porque as coisas iam mal na sua casa. Muitas vezes nós precisamos olhar, atentar para a realidade, nomeá-la, reconhecer que as coisas não estão bem, mas ao mesmo tempo, em vez de apenas sentarmos de forma passiva e só reconhecer que não está bem, permitimos que a mudança se estabeleça, que os ajustes, que o alinhamento aconteça. Ao usar a expressão alinhamento, quero lembrá-lo que não apenas há um padrão de ordem que encontramos em Deus, mas que é revelado a cada um de nós na sua palavra. Eu concluo essa ideia da responsabilidade que temos de trazer ordem à nossa vida, não apenas no mundo interior, mas também do lado de fora, naquilo que fazemos, entendendo que o que traz ordem ao caos é a palavra de Deus. Logo no início falamos a respeito da criação e é interessante que quando Deus começa a estabelecer a ordem na criação é sempre por meio da sua palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus: haja separação entre águas e a porção seca. Em cada momento nós vemos que a palavra de Deus é responsável por trazer ordem em meio ao caos. Quando falamos da minha e da sua vida, podemos entender exatamente a mesma coisa. Por exemplo, Deus envia o profeta Isaías, está registrado lá em 2 Reis, capítulo 20, Deus envia o profeta Isaías ao rei Ezequias com a mensagem: você vai morrer, você não vai viver. E a palavra profética é: ponha em ordem a sua casa. Ao trazer o profeta e uma palavra personalizada, Deus está dizendo: eu constato que falta algo na sua vida e eu estou liberando uma palavra para que você produza alinhamento. Nós precisamos entender que tanto a palavra de Deus nos desafia a colocar ordem na nossa vida, como ela também estabelece qual é o padrão, qual é a ordem que eu e você devemos seguir. E nós temos a responsabilidade de nos sujeitar a essa palavra, de permitir que Deus, de fato, consiga estabelecer em cada área da nossa vida esse padrão de ordem.
A mesma expressão que foi usada por Isaías quando diz ao rei Ezequias, ponha em ordem a sua casa, foi usada em Gênesis 18, 19. Quando a Bíblia diz, falando a respeito de Abraão, o Senhor diz, porque eu o escolhi, para que ele ordene a sua casa, os seus filhos depois dele, a que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que eu faça vir sobre Abraão o que eu tenho falado a seu respeito. A expressão coloque em ordem é um verbo que também significa ordenar, dar ordens. Tanto uma coisa como a outra nos mostra que a ordem ela é estabelecida intencionalmente, a partir de um posicionamento onde se reconhece uma voz, uma palavra de autoridade a ser seguida que traga ordem no nosso mundo, na vida do cristão. Essa palavra é a palavra de Deus. É a palavra a qual eu e você precisamos nos sujeitar em cada área. Seja no âmbito das nossas emoções, oferecendo perdão. Quando a palavra de Deus diz que podemos irar, mas não devemos pecar, nem dar lugar ao diabo. Seja em aspectos do nosso comportamento, que alguns classificariam de moral. Em cada área das nossas vidas, nós devemos seguir o padrão da palavra de Deus. Há um texto em Provérbios, no capítulo 4 e no versículo 26, que na versão revisada de Almeida foi traduzido assim, pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Em outras palavras, considere a forma como você caminha. Essa expressão na Bíblia fala do jeito de se conduzir. Então, reflita a ordem, não apenas a partir da sua opinião, mas do padrão estabelecido por Deus. Footsteps in the school's lone hall, dusty boards of basketball's call, crafting dreams and painting clay, golden laughs at end of day. Twilight songs, the choir sweet hum, fingers dance on keys they drum, strings of life and violins, swirling skies that peel begin. Oh, the joy in our young hearts, time's a river flowing past, moments stitched in after school, in each nook we find our jewel. Castles rise in paper forts, secrets shared in whispered retorts, traces left in sideline sand, hand in hand we understand. Beacon bright, our lanterns light, silent books we read at night, lines of words, our stories so in this gentle kind tableau. After school, in each nook we find our jewel.